Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam bem-vindos ao mundo dos caçadores. Se a Morena beijasse o Hisoka, a habilidade dela iria funcionar nele? Boa pergunta. Se o Kurapika utilizasse a corrente do julgamento no Feitan, ele ainda poderia utilizar a Penpacker? E dá para utilizar um Ninja Aprimoramento para aumentar as capacidades físicas de um aliado de um companheiro? Bom, tudo isso e muito mais no Hunter Responde de hoje. Tô de volta com os conteúdos normais do canal e a gente não poderia retornar sem o nosso Hunter Responde, né? Aquele quadro que acontece sempre às segundas-feiras. Confesso que eu tava até com saudade, sendo sincero aqui pra vocês, mas não esqueçam que a gente ainda continua com o nosso Recapitulando e, por sinal, sábado agora tem o capítulo 403, hein? A Guerra de Sucessão tá boa demais. Bom, mas esse é assunto para um outro momento, né? Só lembrando também que a gente tem link aqui embaixo para o nosso Discord, se você quiser fazer parte da nossa comunidade por lá. E a gente também tem uma novidade, galera. Eu criei um Instagram, pois é, para poder ter mais um contato com vocês, né? Poder trocar mais uma ideia. Eu sei que não é todo mundo que tá lá no Discord e também que no YouTube é muito ruim de conversar mais casualmente. Então acho que é pra gente poder se comunicar, né? Eu sei, acho que a grande maioria tem Instagram, então acho que vai ser bem mais fácil daqui pra frente. Então pra quem quiser seguir lá, tá aí, aguardo vocês por lá também. Lembrando que se você quiser mandar também a sua pergunta, utilize a hashtag HunterResponde aqui nos comentários no YouTube, beleza? Então, bora ver o que a gente tem pra hoje. Primeira pergunta de hoje foi enviada pela Paula Menezes 7722. Qual príncipe você acha que é o filho do Beyond Netero e por quê? Vi em os outros vídeos que você também já assistiu a versão animada de 1999, e eu acho que ela não força tanto o foco para o Gon como a versão de 2011, que inclusive eu também amo. Mas a minha impressão é que a versão de 2011 forçou demais para que o Gon parecesse o único protagonista, tanto nas aberturas quanto nas cenas. Eu sei que o Gon realmente é o protagonista que tem mais foco, mas é difícil explicar para as pessoas que só viram o anime de 2011 que na verdade são 4 protagonistas e não só o Gon. Inclusive a cena de abrir os portões da casa do Killua, que no mangá é notável a importância do Leório, inclusive ele quem abriu, mas no anime o foco foi totalmente no Gon. Queria saber a sua opinião sobre isso. Outra pergunta, por que será que a capa do volume 38 é o Gon? Desculpa o textão, amo seus vídeos, estou viciada. Primeiro, muito obrigado aí pelo valeu demais, é claro, na pergunta e também por ser membro aqui no canal. Muito obrigado aí novamente, Paula, um abraço pra você. Qual dos príncipes é filho do Beyond? Bom, essa é complicada demais, né? Pra falar a verdade, eu queria fazer até um vídeo sobre isso, uma coisa mais dedicada. Muitos estão falando que é o Tsuhiro Onihi por conta das semelhanças com o Netero, né? O Netero, quando jovem, era loiro e o Tsuhiro Onihi também é loiro, e aí a galera meio que tá... É uma das coisas que estão falando por aí. Sinceramente, eu acho que o Togashi não ia meter uma dessa, né? Mas tudo é possível, essa que é a verdade. E aí, se a gente olhar os príncipes com os cabelos negros, né, pretos e tudo mais, a gente tem a Tyson, a Fugetsu e o Marian, né? Que aí já olharia mais ali para a semelhança com o Beyond em si, que tem cabelos pretos. Mas, sinceramente, eu não pensei muito sobre isso. Eu não consigo nem especular com muita exatidão aqui pra você alguma coisa. Cara, essa é difícil pra caramba. São muitos personagens, é difícil mesmo. Isso que você falou dos protagonistas, eu acho que é uma coisa realmente importante de se lembrar, né? Eu percebo que tem muita gente que só fala mais, tipo, do Kurapika e do Gon, ou então às vezes só do Gon e do Killua. E a verdade é que Hunter x Hunter são 4 protagonistas. Apesar de que no início o desenvolvimento vai muito ali pro lado do Gon mesmo e tudo mais, né? A gente tem o Exame Hunter que, pô, é basicamente o Gon, e a gente tem a saga da família Zold, que aí é um pedacinho ali com o Killua, uma mescla e tudo mais. E a gente vai pra saga da Torre Celestial, também ali meio mesclado, mas o Gon tem um pouquinho mais à frente e tudo mais. E quando a gente chega em Yorkshin, é a saga do Kurapika, né? Que é uma saga maravilhosa, uma das minhas favoritas. Se não a favorita, tá difícil de decidir ultimamente, mas é o Kurapika que é o grande protagonista ali. Logo em seguida a gente vai pra Grid Island, e aí Grid Island é a saga do Gon, né? É a grande saga ali, e ele aprende as técnicas dele, aprimora um monte de coisa. E também Grid Island foi um jogo que o Jin criou com os amigos dele pro Gon, aí, né, já viu. Em seguida a gente tem Chimera Anti-Gokei. Essa saga aqui, na minha visão, deveria ser Gon e Killua ali, páreo a páreo no protagonismo. Mas aí teve a morte do Kaito e aí o negócio já migrou quase todo ali pro Gon, né, basicamente. Então, é outra saga que o Gon ficou muito à frente. E aí a gente tem a saga das eleições. Aqui, com certeza, o Leório foi o grande protagonista, mas é uma saga pequena ali, de transição e tudo mais, então não é tão relevante. Mas é o que eu acho, e até falei isso em outros vídeos.
na saga do Continente Negro, eu acho que o Leório vai aparecer muito, é lá que ele vai brilhar. E ainda sobre o feito que você falou do Leório, eu acho que é bem por aí, né? Ele abriu lá o portão da família Zoldyck, mas também a gente tem que levar em consideração um detalhe importante. Isso aconteceu somente no mangá? Então é o que vale, né? Porque o mangá é a obra base, né? Se tá no mangá, é verdade. Se tá no anime, não que não seja verdade, mas é uma adaptação do mangá. O que vale é o que tá no mangá. Então, para todos os efeitos, o Leório fez aquele feito lá sozinho. A capa do volume 38 tem somente o Gon, porque é uma homenagem ao Akira Toriyama. Eu li isso na época que saiu, que estavam especulando e tudo mais, né? O Akira Toriyama faleceu e tudo mais, isso aí é uma homenagem pra ele. O número 38 tá em cor laranja, que remete às esferas do dragão, que são laranja também. E a forma que o Gon está ilustrado ali na capa, acho que lembra o Goku em alguma capa de Dragon Ball. Eu não parei pra procurar isso, eu não sei nem se isso é verdade, mas é algo do tipo. Próxima pergunta foi enviada pelo Victor Mateus 3722. O que aconteceria se a Morena Proud beijasse o Hisoka? A habilidade dela funcionaria mesmo ele já tendo uma habilidade NEM? Isso é uma coisa que ficou meio que aberto, né? Porque a Morena ela tem 22 subordinados, né? E aí ela meio que infectou todos eles para que eles pudessem ter habilidades NEM, né? Então o cara matou ali 20 pessoas, na 21ª a habilidade NEM se revela para ele. E eles conseguem saber até qual o tipo inato de aura que eles possuem e tudo mais. E aí o que tudo indica é que são pessoas comuns, né? Não eram usuários de NEM. E aí olhando de uma forma muito direta aqui, é claro, isso aí também poderia ser até a condição para essa habilidade aqui poder funcionar. Porque é incrível, né, galera? Que nenhuma daquelas pessoas sabia NEM, né? É uma coisa impressionante. Então acho que a princípio não daria. A habilidade contágio da Morena, que por sinal, muito legal, não funcionaria dessa forma aqui. Próxima pergunta foi enviada pelo DK06254. Seria possível usar o NEM de aprimoramento em outro usuário de NEM para aumentar os atributos dele? Se isso acontecesse, a força dos dois NEMs se somariam? Bom, isso aqui que você falou, não exatamente dessa forma, já é uma coisa que já existe, né? A gente tem a habilidade do Bill chamada Killcon, ou Philadelphia Daisy. Ela meio que tem esse propósito, né? De acelerar, aprimorar, induzir o crescimento do alvo. E nesse caso aqui serve também como desenvolvimento do alvo em si. Vimos que quando ele utilizou essa habilidade aqui, em poucos momentos, uma semente já era um broto. É meio que você vê que vai rápido ali o negócio. O Bill também fala que a habilidade dele poderia ser utilizada em qualquer tipo de pessoa, pessoas comuns ou usuários de NEM. Porém, a habilidade funciona melhor em usuários de NEM. Então, na minha visão, daria para criar sim uma habilidade de reforço que aprimore os atributos de uma outra pessoa. E aí vai depender, pode ser temporário ou pode ser permanente. E tudo isso vai depender dos métodos, da condição e tudo mais que vai ser feito para que isso possa acontecer. Claramente, se for algo instantâneo e temporário, o método vai ser mais simples, digamos assim, e mais rápido de acontecer. Agora, se for algo para sempre e tudo mais, na minha visão, seria um método mais complicado e demorado. E você perguntou também se a força se somaria e tudo mais. Bom, eu acho que isso aqui tudo vai depender de como vai ser feito essa habilidade, como ela vai ser escrita e tudo mais, as condições. Mas eu acho que também daria. Essa pergunta foi enviada pelo Johnny Joestar 11235. Se o Kurapika usar a corrente do julgamento para matar o Phaeton, e nos seus momentos finais ele utilizar a Rising Sun, o poder do Sol em miniatura do Phaeton poderia ultrapassar o poder da miniatura Rose, que é aquela bomba lá que o Netero utilizou, facilmente, por se tratar de um dano letal. Porém, isso seria possível? Através do NEM pós-morte, eu vejo isso se tornando realidade. Entretanto, as correntes do Kurapika aplicam o Zetsu forçado nos alvos. Então fiquei com essa dúvida, o que sobressairia? A restrição das correntes ou o NEM pós-morte? Bom, acho que de início o Kurapika utilizaria primeiro a Chain Jail, né? E aí ele iria aprisionar o Phaeton. Aí é Zetsu obrigatório. Basicamente é isso que ele faz, o processo é isso. E aí logo em seguida ele utilizaria a Judgment Chain, a corrente do julgamento que você falou aí. E aí ele aplicaria uma condição no Phaeton como fez o Kulvogin. Ah, me fala a verdade ou você morre, um exemplo. E aí uma vez que o Kurapika utilizou a Chain Jail, é Zetsu forçado, né? É uma luta vencida. Então não teria como o Phaeton utilizar a Painpacker aqui, não daria. Utilizou a Chain Jail, aprisionou, Zetsu forçado, acabou, não dá, né? Sobre o NEM pós-morte, a gente tem que falar de força de vontade, né? Eu já até fiz um vídeo sobre isso por aqui, acho que eu vou até deixar nos cards, caso alguém queira ver. Tem que ter força de vontade,
tem que ter algo que te prenda ainda aqui no mundo material para meio que voltar, né? Porque um exemplo é que vocês viram, né? O vô morreu e morreu, não voltou, não teve nada, né? Então isso aí depende muito também. Mas se fosse por essa ideia, poderia ser que a habilidade poderia se ativar, depende, né? O NEM pós-morte atua de diversas formas, aí teria que ver como é que isso aí iria funcionar. Mas um ponto é que o NEM pós-morte não é tão simples assim. Essa pergunta foi enviada pelo Another Throne ou Another One, algo do tipo, difícil nome aqui. 1680. Peço desculpas se minhas perguntas forem difíceis, mas a curiosidade fala mais alto. Pode usar achismo, só quero a opinião. 1. Em quantas vezes o NEM aprimora a força física? 2. Enquanto o NEM aumenta a longevidade. 3. Qual a quantidade máxima de NEM que uma pessoa pode ter ao treinar por muito tempo? 20, 30 anos. Cara, isso aí tudo depende. Tudo que você falou, né? Todas essas perguntas aqui dependem. Vou destrinchar uma por uma, mas a grande palavra disso aqui é depende. Em quantas vezes o NEM aprimora uma força física, por exemplo? Bom, isso aqui tá claro que os aprimoradores saltam à frente nesse quesito aqui. E aí segue aquela linha, né? Segundo emissores e transmutadores, materializadores e manipuladores, depois vem os especialistas por último. Isso porque a gente está falando de afinidade com o NEM de aprimoramento, né? A gente está falando de força física, aprimorar a força física, capacidade de defesa, capacidade de recuperação, essas coisas todas. Sempre NEM de aprimoramento. Longevidade vai depender muito de pessoa para pessoa também, né? Até na questão da aparência ali e tudo mais, né? Mas a gente sabe que os usuários de NEM têm tudo para viverem uma vida muito extensa, aumenta muito a expectativa de vida. É só a gente pegar alguns velhos aí da obra, tipo a Bis, que tem entre 57 e 58 agora, ou até às vezes, talvez 59, tá nessa faixa de idade. E ela parece que tem 30 anos. Já o Netero, o cara tinha entre 110 e 120 anos com aparência de, sei lá, uns 70, vai lá, 70, 80 anos. O Zeno tem entre 60 e 70, talvez por ali, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. E o cara parece um vovozinho, então é uma loucura, né? Depende. Bion Netero, de acordo com as minhas estimativas, eu ainda não posso confirmar nada, tá, gente? Eu ainda tô pesquisando isso aqui para bater o martelo. Mas ele deve ter algo, tipo a idade, né? Em torno de 50 a 70 anos, mais ou menos. Deve estar ali na idade do Zeno, Beyond, um pouquinho, ou se não dá, até um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo. Tá por aí. E, cara, parece que o Beyond tem uns 30 anos também. É doideira. Então, questão de aparência depende muito, né? A gente viu que vai depender, mas aí a gente tem que avaliar as capacidades físicas. E todos esses possuem capacidades físicas excelentes. Então, é muito grande aí a longevidade. Capacidade NEM também é uma coisa pertinente a cada pessoa, né? Vão ter os caras que vão se esgotar mais rápido, outros vão se esgotar mais lento, outros têm muita aura, outros têm pouca aura. Mas no geral a galera do reforço tem uma certa vantagem na questão de capacidade de NEM, né? NEM bruto, quantidade, essas coisas todas. E aí vai seguindo aquela mesma linha que eu falei anteriormente, né? Transmutadores, emissores, manipuladores, materializadores e especialistas. Porém, isso aqui não é uma regra, né? Não tem como falar assim, pô, todos os aprimoradores são assim. Não tem como. Posso pegar, de repente, um especialista e, cara, o cara tem uma quantidade de aura absurda. Então isso aí tudo depende. Infelizmente, né, é um grande achismo aqui. Essa pergunta foi enviada pelo Rony Castilho 215. O que você acha da teoria do Hisoka ser, na verdade, o Crollo? Essa teoria a galera gosta demais, né? Eu já vi muitos vídeos por aí pelo YouTube e já vi muita gente falando também a respeito disso aqui. E tem muita gente que bate o martelo, acredita muito. Sinceramente, eu tenho esse tema para fazer um vídeo. Eu não sei quando eu vou lançar esse vídeo por aqui. Não sei se eu lanço essa semana ainda ou se vai pra semana que vem. Eu não sei. Eu tenho muito vídeo para mandar e eu vou lançar um monte aí, galera. Eu não acho isso. Eu não acho que o Crollo é o Hisoka. E aí eu vou trazer nesse vídeo, né? Vou embasar aqui para vocês o porquê de eu não achar, né? Eu vou trazer os meus pontos aqui e coisas relevantes e espero que vocês curtam aí. Essa pergunta foi enviada pelo William Pereira 2538. Douglas, os usuários de NEM da cidade de Meteoro são muito habilidosos. Não confundir com fortes. Será que existe alguém específico que ensina NEM para essas pessoas na cidade de Meteoro? Como vimos, a grande mentora, a mestre do Genei Ryodan foi a Renko, né? Ela que ensinou NEM pra galera. Inclusive, eu fiz um vídeo ano passado abordando isso, né? Como a Mate aprendeu NEM, e aí eu falo da Renko também. Falo também da possibilidade de repente, a Mate ter ensinado alguns membros e tudo mais, mas pelo que dá a entender mesmo nesses últimos capítulos, é que a Renko que ensinou para todo mundo ali os ensinamentos básicos ali, talvez até avançados de Aura e de NEM.
E recentemente aí na edição 38, foi o último mangá encadernado e tudo mais, a gente tem essa página extra que a Pakunoda conversa com ela e elas falam sobre condições e tudo mais, e a Renko fala, pô, que é complicado, tem pessoas que escolhem de maneira errônea e tudo mais, e assim vai. Então é possível que a Renko seja uma pessoa que ensinou sobre NEM para outras pessoas na cidade de Meteoro, tem essa possibilidade, né? Só que a gente não viu muitas pessoas ainda, além do Genen Ryodan, que saiba utilizar NEM e Aura, né? Então, vamos ver, não sei, não dá pra falar muita coisa. E guys, esse foi o Hunter Responde de hoje, muito bom estar de volta aqui com o nosso quadro de perguntas e respostas aí, que a gente tem uma interação bacana entre eu e vocês, é claro. E só um detalhe, hein? Fiquem ligados que eu devo soltar um monte de vídeo aí, cara, tem muita coisa pra fazer, eu vou ver se eu solto uns 2, 3, 4 vídeos essa semana, semana que vem também deve ser por aí, tem muito tema, muita coisa acumulada e muita parada boa pra gente conversar, é claro. Então é isso aí, se esse vídeo foi legal pra você, deixa o like, é claro, não deixa de se inscrever nesse canal se você é fã de Hunter x Hunter, tá bom? Então é isso, galera, agora eu vou indo, mas eu espero em um próximo vídeo encontrá-los aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu, gente!